vocês o Neto Silva, dia 1º/11, 1º de novembro, iniciando aí o final de ano, começando o nosso final de ano. Um abraço de luz a todos vocês e hoje trazendo uma carta intitulada Loucuras de Amor. Eu particularmente fiquei um tanto quanto apaixonado por esta carta e não vai ser diferente com vocês. Ela é da Bela Regina. Contarei a história para vocês da Bela Regina, que psicografou para Chico Xavier. Basicamente, vou contar a história dela segundo Emmanuel, e vamos ao começo da história. Rosemary aborda também a trágica desencarnação. Quem é Rosemary, gente? Rosemary é a melhor amiga da Regina. Então ela vai contar a história para vocês, que ela contou para Emmanuel, para Chico em si, que vai conotar posteriormente a carta psicografada, né? A Rosemary, melhor amiga de Regina, aborda também a trágica desencarnação de sua colega, quando, na noite de 24 de outubro de 1981, na cidade de Mirassol, caiu baleada pelo seu namorado, que, a seguir, se suicidou, fato verificado na própria residência de Regina. Mas, 2 anos após o triste fato, contrariando o texto poético, ela voltou. Sim, pela psicografia de Chico Xavier, Regina voltou contando detalhadamente as origens da tragédia e comunicando aos queridos progenitores que já está bem refeita, dedicando-se presentemente na área da enfermagem à mesma criatura que lhe tirou a vida física, ainda portadora de evidentes sinais de doenças mental. Importante nota de Emmanuel, hein, gente? Releiam. A pedido dela mesma, foi esta a primeira tarefa de Regina na espiritualidade, mostrando-nos que, sob o amparo de Jesus, o amor vence sempre. Em face desse trabalho assistencial, recentemente revelado, Rosemary, por certo, estava bem inspirada quando escreveu em fins de 1981. Não pudemos segurá-la entre nós. Outra missão a chamava. Eis a elucidativa carta de Regina. Vamos à carta de Regina, pessoal, que foi direcionada à amiga. Então, para que fique bem claro aí a vocês, ela faleceu, vai vir nas notas de identificação quando, né? Ela escreveu em 81, mas não deu a data ainda de quando ela faleceu. Uma coisa que se tornou constante, começou lá para trás, que era os crimes passionais, onde o namorado, por algum motivo, matava a namorada, a mulher, a esposa, e suicidava posteriormente. Isso não é fato novo, isso vem basicamente ao longo do tempo se tornando cada vez mais comum. É o que eu chamo de normalidade, que não tem que ser normal. Cada vez mais vai acontecendo, cada vez mais os fatos vai se divulgando, cada vez isso vai se tornando normal. E isso não tem que se tornar normal. Tanto que se criou-se leis rígidas em relação a isso, tardiamente para a mulher. Mas vamos à carta psicografada da nossa querida Regina, que muito bonita por sinal em vida e pelo visto muito bonita por sinal espiritualmente também, tanto fisicamente como espiritualmente. Querido papai José Roberto e querida mãezinha Cirlei, peço-lhes-me que abençoem. Sou eu mesma a recordar os 2 anos que se foram. Outubro passado foi a marca inesquecível. Os dias se sobrepuseram sobre os dias e ressurgiu o sofrimento para a consolação. De começo, foi o doloroso espanto da provação que se abateu sobre nós. Pobre Pedro, ele me dissera que se receava os compromissos do casamento. Transportava consigo dificuldades congênitas, segundo os pareceres de um médico amigo. Falei da união espiritual, em que o companheirismo é a beleza do amor entre as almas. Ele chorou inconformado. Como ser pai se a paternidade se lhe erguia no peito por ideal que não podia arredar do coração? Conquanto me sensibilizasse, tranquei as lágrimas no peito para que as dele fossem enxugadas. Poderíamos nos encontrar numa existência linda, em que as crianças sofredoras e órfãos se acilassem em nossos sentimentos de pais adotivos. Deus nos daria forças, seríamos felizes na comunhão de sonhos e esperanças. Pedro me apareceu reconfortado, mas alguns dias depois penetrou a nossa casa, exterminando-me o corpo a tiros que me despojaram da vida física, sem qualquer possibilidade de restauração, e por fim, ele próprio, à vista da mãezinha Cirlei, atirou-se contra si mesmo, num suicídio que nunca mais esqueceremos. Gente, releiam essa parte aí, que ela é bastante importante, que ela está contando fatos específicos.
Entretanto, embora soubesse que o papai José Roberto e a mamãe, com a Paula e com o Júnior, sofriam uma dor sem limites ao ver-me desembaraçada dos constrangimentos a que fui submetida nos primeiros socorros que recebi, em plena inconsciência de mim mesma, comecei a intensificar as minhas preces e os meus pensamentos positivos para que nos reerguêssemos espiritualmente da grande tribulação. Sei que os pais queridos choravam comigo a extensão de minhas ilusões destruídas e peço-lhes me perdoem pelo trabalho que lhes causei. Uma senhora que me recomendou, chamá-la simplesmente por Maria, me prestou develada assistência, qual se me fosse uma enfermeira material, dizendo-me representar a vovó Amélia junto de... Tudo fez... alguém me ligou aqui, gente, desculpa. Material, dizendo-me representar a vovó Amélia junto de mim. Tudo fez por levantar-me o ânimo, e com o amparo de outros benfeitores, nos foi possível ver a mãezinha Cirlei e a nossa Paula, papai José Roberto e o nosso caro Júnior mais conformados. E comunico aos pais queridos que pedi a mensageiros de Jesus me concedessem por primeira tarefa na espiritualidade o serviço de proteção e auxílio ao quase companheiro da vida terrestre que me despojara do corpo físico, num momento de louca alucinação. Desse modo, o meu doente de hoje me obriga a estudar enfermagem e me confere o privilégio de trabalhar e servir para, em futuro próximo, servir e trabalhar no serviço aos outros. Desculpe-me os pais queridos se me dedico presentemente ao mesmo irmão que me varou o veículo físico usando os projéteis que me prostraram, e que a lei do amor assim nos recomenda: amar aos que nos ferem e auxiliam aos que procuram destruir-nos. E acima de tudo, isso nosso pobre espírito não agiu em sã consciência, porquanto a condição de alienado mental no cérebro dele, e ainda evidente, com a paciência da mãezinha Siller e com a dedicação do papai José Roberto, sei que a bondade de Jesus me auxiliará a vencer no serviço a que me propus. É com alegria que lhes faço a presente comunicação, mesmo porque tive a felicidade de nascer num lar que me ensinou a viver sem o ódio, procurando olvidar os meus caprichos e atender sempre os desígnios de Deus. Querido papai, agradeço as suas vibrações de apoio em meu benefício, reconhecimento que torno extensiva a mãezinha Siller, e aos meus avós Miguel e Rosa, José Mendonça e Amélia, que até hoje me lembram nas orações. Peço a Jesus conceda a Júnior e a nossa querida Paula uma vida nobre e feliz. Acompanhei-os até aqui e até recebi a recomendação de, se possível, trazer os nossos amigos Sr. Carlos Alberto e a Dona Hailett as notícias possíveis da jovem Simone, a filhinha deles, recentemente desencarnada. Visitei-a antes de nosso ajuste para a viagem até aqui. Posso dizer-lhes que, embora ainda hospitalizada, a menina Simone está muito melhor, numa convalescência encorajadora e brilhante. Ao abraçá-la, conheci ao lado dela um nobre amigo que se me deu a conhecer sob o nome de Antônio Couceiro, dedicado a ela para que se volta com as melhores atenções. Esse amigo, aliás, nos recomendou pedir aos pais de nossa querida amiga não chorarem com tanta dor e aceitar-lhe o regresso à vida espiritual, com espírito de calma e compreensão. Simone é um amor de criatura, de quem me honrarei. Se puder ser aqui para ela uma irmã devotada. Observei que ainda traz consigo algumas sequelas do aneurisma que lhe cortou o fio da existência, que naturalmente seria mesmo breve, de vez que nós todos, em todas as nossas provas, acatamos os desígnios do Pai Misericordioso. Querido papai José Roberto e querida mãezinha Sirley, peço entregarem a Paula e ao Júnior as minhas lembranças de sempre, ao mesmo tempo que lhes rogo conversarem nos corações queridos, coração reconhecido e saudoso da filha que os ama e respeita cada vez mais, sempre a filha reconhecida, Regina Helena Fernandes. Vamos às notas de identificação de Emanuel. Número 1. Carta recebida por Francisco Cândido Xavier em reunião pública do JEP, em Uberaba, Minas, na noite de 5/11/83. Nota 2. Papai José Roberto e mãezinha Sirley. Seus pais, José Roberto Fernandes e Sirley Mendonça Fernandes, residem em Mirassol, São Paulo, a rua 3 de Maio. Pra quem não sabe, gente, Mirassol é do lado de Rio Preto. Nota 3. Outubro. Passado foi a marca inesquecível. Regina desencarnou no mês de outubro.
4. Pedro transportava consigo dificuldades congênitas. Foi o namorado de Regina. A família da jovem ouviu dizer que a doença de Pedro era epilepsia, que explica perfeitamente o surto psicótico que motivou a trágica ocorrência. Ou seja, gente, ele basicamente não sabe o que fez, ele teve um surto psicótico, baleou a namorada devido a alguns transtornos, basicamente algum tipo de esquizofrenia que ele sofreria posteriormente e se baleou posteriormente. Então, basicamente, ela entendeu a situação, e essa já é minha nota, não é de Emanuel, e trabalha hoje a cura dele. Basicamente, é um espírito muito grande esse dessa Regina, viu? São coisas muito difíceis de você ver um espírito passar para o outro lado, fazer aceitação e ainda trabalhar aquele que ela amava, que estava doente. Grande espírito esse. Merecia a psicografia de Chico Xavier, realmente. Nota número 5, Paulo Júnior, Ana Paula Fernandes e José Roberto Fernandes são irmãos. Maria, benfeitora espiritual, nota número 7. O meu doente de hoje me obriga a estudar enfermagem. Ela sempre manifestava aos familiares o desejo de ser enfermeira ou fazer um curso para assistir deficientes. Nota número 8, e me confere o privilégio de trabalhar e servir para, em futuro próximo, servir e trabalhar no serviço aos outros. Regina era uma jovem prestativa e afável, principalmente com pessoas idosas e crianças, segundo os pais. Nota número 9, a condição de alienado mental no cérebro dele é indevidente. Obviamente, ele se refere ao cérebro perispiritual, pois o perispírito, corpo espiritual ou psicossoma, é um duplo, possuindo todos os órgãos do corpo físico. Logicamente, gente, a loucura dele transcendeu-se ao outro lado. Então, basicamente, é uma situação bastante complicada. Houve um entendimento dela, porque se não houvesse um entendimento dela, a situação dele se complicaria ainda mais. Ele consegue reconhecê-la, então por isso há uma recuperação no suicídio dele. Não acho que os suicidas são diferentes, eu nem poderia estar falando essa palavra aqui, mas enfim, não é diferente. A maioria deles ficam totalmente perdidos justamente porque já estão afogados na psicose, na esquizofrenia há muito tempo, ou na depressão. No caso dele foi diferente porque ele teve o afago de quem ele retirou a vida nessa psicose, nessa esquizofrenia dele, um rosto conhecido. O que não é comum, porque ela é um espírito muito grande. Normalmente o espírito tende a, no início, ficar com muita mágoa, com muita decepção. Isso tudo é trabalhado. Isso não é comum, isso é de um espírito muito evoluído. 10. Meus avós Miguel e Rosa, José Mendonça e Amélia, Miguel Fernandes e Rosa Machado Fernandes, avós paternos, residem em Santos, São Paulo. E os avós maternos, José Mendonça e Amélia Almeida Mendonça, residem em Fernandópolis, São Paulo. Nossos amigos, Sr. Carlos Alberto e Dona Heilet, estavam presentes à reunião. Carlos Alberto Horcel e Heilet Coceiro Horcel, casal amigo da família e residente em Santos. Eles ficaram surpresos com a exatidão do nome Heilet, dificilmente redigido corretamente. Heilet. Vou repetir, gente. Dificilmente redigido corretamente. Não preciso de falar mais nada, né? Vamos ao número 12. Tivemos um caso, né? Agora, recentemente, trágico por causa disso. Número 12. Simone, a filhinha deles, recentemente desencarnada. Essa Simone, gente. Simone Corceiro Rossel partiu para o além em 5 de 9 de 83, com 13 anos de idade. Em vida material, Regina não a conheceu. Nem Chico, nem ninguém, gente. Esse povo era lá de não sei aonde. Então, basicamente, ela deu notícias de outra pessoa que tinha sido falecida. Ela veio trazendo notícia, né? A menina gosta de notícia. Número 13, Antônio Colseiro, tio materno de Simone, desencarnado há 20 anos. A citação de seu nome na carta foi uma grande surpresa para o casal Horcel, que imaginava somente a assistência dos avós desencarnados à filha querida. Gente, entendam, quem foi na psicografia do Chico não foi a família da Regina, não foi os pais dela. Foi o casal Horcel que perdeu a Simone, a menininha de 13 anos, e acabou recebendo notícias da Simone através da Regina, que era amiga dos Horcel. Como que Chico ia saber disso? Certo, era rede social em 1980, né? Basicamente. Regina Helena Fernandes, nascida em Fernandópolis, São Paulo, a 8/5 de 63, mudou-se em 75 para Mirassol, que é a falecida, né, que escreveu, onde prosseguiu seus estudos na Escola Estadual Genaro Dom Marco. Desencarnou 2 meses antes de receber o certificado de pianista do Conservatório
musical local. Suas colegas prestaram-lhe na ocasião bela homenagem, registrando no convite de formatura as expressivas palavras: a Regina Helena, você sempre nos ensinou a transformar a tristeza em alegria. Hoje, através deste recado, queremos homenageá-la pelo dia da nossa formatura e transmitir-lhe toda a felicidade que estamos sentindo. De onde você estiver, que continue sorrindo, que fique perto de nós, como sempre esteve. Formandas de 1981. Gente, eu não preciso fazer mais notas nenhuma. Tudo foi dito por Emanuel, tudo foi dito pelas próprias amigas da Regina. Um espírito bonito, um espírito evoluído. E já concluo por aqui essa carta psicografada. Recomendo a você 2, 3, 4, 5 vezes essa carta, que mostra compreensão, mostra amor, mostra aceitação, mostra ajuda ao próximo, mostra tudo que a espiritualidade quer. Então, basicamente, é uma carta perfeita aos moldes de Chico, aos moldes do amor, aos moldes... Ela foi periciada, logicamente, como todas que eu trago, assinatura, letra e etc. Então, basicamente, não tenho o que falar. Ela fala por si só. Loucuras de amor. Vou ficando por aqui. Até a próxima carta psicografada, gente.